A história começa mostrando o Chapeuzinho Vermelho sendo caçado por um lobo faminto, que deixa bem claro que quer devorá-lo ali mesmo sendo apenas uma criança e estando em total desvantagem física, ele decide não fugir e enfrenta a criatura em legítima defesa. O grande problema é que o lobo possui uma força absurda, o que faz parecer apenas questão de tempo até que o garoto perca a vida, ou pelo menos era isso que dava a entender. Contra todas as expectativas, ele consegue derrotar aquele lobo gigantesco. Com o passar do tempo, entendemos que a vida do nosso prota está longe de ser fácil e confortável. Para se ter uma noção, ele vive nos arredores da cidade, não tem casa própria, não se lembra dos pais e passa fome todos os dias. Sua rotina é extremamente pesada, mas mesmo assim ele sempre carregou dentro de si o desejo de seguir em frente e conquistar uma vida melhor. E aos poucos isso acaba se tornando realidade. O garoto deixa de passar fome constantemente, abandona aquela vida miserável e passa a viver de forma relativamente tranquila. Seu nome é Radin, o protagonista dessa história, e ele parece se dar bem com praticamente todos naquela cidade encantadora. Em certo momento, ele pergunta como está uma velhinha ajoelhada à sua frente, e ela responde que está muito melhor graças às ervas medicinais que ele lhe entregou. Ele pede para que ela tome mais cuidado, mas a senhora quer agradecê-lo por tudo que ele fez, desde que chegou naquela cidade, considerada insignificante por muitos. Ainda assim, o Radin ajudou bastante todos os moradores, e isso acontece porque, embora existam aventureiros por lá, muitos deles são imprudentes, grosseiros e principalmente violentos. Em contraste, o nosso prota é educado e atencioso, o que faz com que a velha lhe alerte de que em breve ele será apresentado a algumas garotas muito bonitas. Mais tarde, um velho que trabalha como um guarda acorda na entrada da masmorra. O nosso prota avisa que pretende entrar para conseguir um pouco de carne. Ao entrar na masmorra, o nosso prota estranha o fato de uma das portas já estar aberta, algo extremamente incomum, ainda mais considerando que não havia nenhum grupo explorando o local antes dele. Sua surpresa aumenta ainda mais quando ele encontra uma garota presa por uma gosma. No mesmo instante, ele entra em desespero, acreditando que ela já estivesse morta. Porém, ao libertá-la, percebe que ela está completamente bem. A garota admite que a gosma foi um inimigo bem complicado, o que chama a atenção do Radin, já que esse monstro é considerado o mais fraco da masmorra. Ela se apresenta como Hirui, enquanto nosso prota diz se chamar Hajime Shimredebebe. Hirui acredita que ele seja um aventureiro respeitável por ter um sobrenome, mas logo leva uma bronca por ter ignorado o guarda e, acima de tudo, colocado a própria vida em risco. O Radin então pergunta por que ela está sozinha e onde estão os seus pais. Ela responde que foi abandonada, motivo pelo qual decidiu viver por conta própria. Como Radin não é da aldeia, a Hirui explica que entrou escondida na cidade junto à carga de um comerciante. O nosso prota sabe que isso é um grande problema, pois por não ser da cidade, ela não será aceita no orfanato e acabará sendo expulsa vivendo nos subúrbios. Sem querer pensar muito sobre isso, o nosso prota decide seguir o seu plano e coletar carne, mas Hirui começa a segui-lo. Ele avisa que mesmo andando junto, ela não vai ganhar nada e recomenda que ela siga o seu próprio caminho. Mais tarde, Hirui já está no rio tomando banho, e o Radin percebe que ela não é do tipo que desiste fácil. O problema surge quando ela vê Radin carregando o javali até a guilda, momento em que acaba desmaiando. Após um tempo, uma elfa chamada Olive parabeniza Radin por ter concluído a missão, porém ao notar Hirui, ela lembra que pessoas não podem ser registradas como mercadoria na guilda. Nisso, Radin explica toda a situação para evitar qualquer mal-entendido, e Olive confirma que o orfanato não aceitará Hirui por ela não participar da aldeia. Diante disso, o Radin decide visitar o orfanato. Lá, ele cumprimenta a freira responsável, que responde de forma educada, mas um pouco atrapalhada. Ele pergunta se eles têm recursos suficientes para se manter. Confusa, a freira responde que não, explicando que sobrevivem graças às doações da cidade, mas que mesmo assim a situação financeira é bem delicada. O Radin, já esperando por isso, pergunta se em um cenário hipotético, trazendo carne e dinheiro todos os meses para a igreja, seria possível cuidar de uma garotinha da mesma idade das outras. Nisso, a freira começa a listar tudo o que seria necessário: roupas para diferentes estações, lençóis, cobertores, utensílios, móveis, comida diária, remédios para emergências, gastos com educação e muitas outras coisas. Ela ainda lembra que uma criança precisa de muito mais de que carne para conseguir sobreviver. O Radin pensa um pouco sobre aquilo e percebe que na sua antiga realidade, carne e água já eram um sinônimo de felicidade. A freira então pergunta se a criança seria filha dele ou de alguém próximo, mas o Radin responde que não, explicando que se trata apenas de uma garota fora da aldeia que ele conheceu naquele mesmo dia. A freira então comenta que ouve histórias assim com frequência, agradece a preocupação dele e diz que infelizmente os humanos não são deuses e não conseguem ajudar todo mundo sem limites. Para Radin, aquilo
aquilo já era esperado. Para salvar uma pessoa ou qualquer outro ser vivo é preciso esforço real, responsabilidade e constância, afinal todo mundo quer continuar vivo. Ele fala isso baseado na própria experiência, pois sabe que nem sempre é possível estender a mão apenas com palavras ou gestos. No entanto, a conversa é interrompida quando Olive aparece correndo, completamente desesperada, perguntando se eles tinham visto Hiroi. Ao que tudo indicava, a garota havia saído sozinha, mesmo estando sentada tranquilamente instantes antes. Logo então se descobre que ela estava enfrentando um filhote de lobo gigante nos campos de Martin. As suspeitas apontavam que aquela criatura poderia crescer rápido demais, tornando-se extremamente perigosa. Ao ver isso, o Radin se lembra imediatamente que Hiroi havia dito que queria se tornar independente. Agora ela estava claramente colocando a própria vida em risco. Sem perder tempo, ele corre em direção à floresta o mais rápido que consegue. Depois de uma longa busca, ele finalmente encontra Hiroi frente a frente com um lobo enorme. Felizmente, o nosso prota chega a tempo e derrota a criatura com facilidade, fazendo o animal parecer inofensivo após a luta. Ele questiona a Hiroi perguntando o que ela estava tentando fazer, lembrando que ela quase morreu recentemente enfrentando uma simples gosma. Chorando, a Hiroi responde que estava com muita fome e que por isso tentou derrotar o lobo sozinha. O Radin entende que insistir naquele momento não levaria a nada, então pede para que ela pare de chorar. Ele diz que se ela quiser pode acompanhá-la como parceria, mas terá que aprender a agir da maneira correta. Ao ouvir isso, a Hiroi começa a chorar ainda mais, agora de emoção, por sempre esperou que alguém como Radin aparecesse para ajudá-la. Naquela noite, enquanto todos comemoram a comida, Olive se mostra surpresa ao saber que a Radin decidiu aceitá-la como companheira. Mesmo assim, ele sabe que precisa ser rígido com Hiroi, para que ela amadureça e não seja tão imprudente quando o assunto for sobrevivência. Ainda assim, ele fica irritado ao perceber que Hiroi comeu a melhor parte da carne. Durante a madrugada, enquanto Radin dorme, ele é acordado por Hiroi em pânico. De forma inexplicável, ela havia crescido de repente. Logo depois, tudo parece voltar ao normal, deixando os dois completamente confusos. Na guilda, Radin comenta com Olive sobre a possibilidade de se tratar de uma espécie antiga. Olive pergunta quais características ele observou, e o nosso prota explica que Hiroi simplesmente se tornou adulta de uma hora para outra. Questionada, Hiroi diz que a única coisa em que pensava era em comer muita carne, especialmente rosbife. Como tudo ainda é um mistério, Olive pretende investigar para tentar encontrar alguma informação relevante. Quanto às missões, ela recomenda que recolham ervas na próxima cidade. No entanto, o nosso prota acredita que a Hiroi precisa se acostumar a lutar. Olive então sugere caçar de slimes, já que são monstros e seus materiais sempre têm uma boa saída na alquimia. Ao entrarem na masmorra, a empolgação de Hiroi é visível, até que eles encontram justamente a gosma que quase a matou antes. Naturalmente, ela fica com medo, pois aquilo traz lembranças ruins. O Radin avisa que se ela não for capaz de derrotar um inimigo tão fraco, não estará pronta para ser uma aventureira. E determinada, a guria parte para cima da gosma com tudo, tentando vencer o maior inimigo que já enfrentou até agora, mas nada parece ter mudado. Depois de perder novamente, o Radin decide fazer uma pausa para comer. Eles vão até um local com uma bela vista, onde ele oferece um pedaço de pão para Hiroi. Para sua surpresa, ela recusa, dizendo que não trabalhou o suficiente para merecer comida. Então Radin explica que além do lema de quem não trabalha passa fome, existe outro ainda mais importante: jamais encher o próprio estômago deixando um parceiro sem nada. Por isso, o plano agora é voltar para a masmorra e derrotar as gosmas juntos, para que ambos possam comer. A Hiroi então fica extremamente feliz ao ouvir isso. De volta à masmorra, o Radin avisa que ela precisa observar o inimigo e identificar o seu ponto fraco. Com paciência, o Radin explica que o ponto fraco deles são os olhos. Seguindo as instruções, a Hiroi finalmente derrota a gosma, vencendo o inimigo mais perigoso que já enfrentou até então. Nada melhor então do que comemorar essa vitória com pão no almoço. Os dois ficam extremamente felizes. Mais tarde, Olive pede desculpas por não ter conseguido pesquisar sobre espécies ancestrais, pois o prefeito a chamou e acabou tomando todo o seu tempo. Hiroi conta toda orgulhosa que derrotou a gosma e o nosso prota a parabeniza, dizendo que eles parecem pai e filha, o que deixa Radin completamente sem graça. Durante a noite, Olive continua suas investigações e descobre algo preocupante. Criaturas que crescem repentinamente durante a noite são conhecidas apenas entre os Sukubos. Ela torce para que esse não seja o caso de Hiroi, mas tudo indica que algo sério vai acontecer. Em um certo momento, com a Hiroi ainda em sua outra forma, a Oliver chama o nosso protagonista de lado e pergunta o que está acontecendo, comentando que ele parece bem abatido. Nisso, o nosso prota responde que teve uma noite péssima e acabou tendo um sonho muito estranho. No sonho, ele era um enorme lobo das montanhas. A sensação de sentir o cheiro de tudo ao redor foi algo
realmente bizarro pra ele. Oliver ignora completamente essa parte da explicação e passa a comentar que estava pesquisando sobre a espécie de Hirui. Segundo ela, acredita que súcubo seria um termo mais adequado, o que acaba surpreendendo todos ao redor. Nisso, Oliver começa a explicar. Ela diz que isso está ligado a uma espécie antiga. Para entender melhor o assunto, é preciso conhecer um pouco sobre as espécies existentes. Primeiro, existem os humanos, que possuem corpos frágeis, mas as mãos são muito inteligentes. Depois vem os Beasters, também conhecidos como Homem-Esfera, mais instintivos, menos inteligentes, porém fisicamente muito mais fortes. Há também os anões, famosos por serem habilidosos e acima de tudo extremamente teimosos, além de muito resistentes. Essas 4 raças são consideradas humanoides, ainda que de uma forma um pouco diferente do comum. Em alguns casos surgem variações dessas raças, como vampiros, lobisomens, água-vivas ou sereias. Esses indivíduos nascem com características herdadas de espécies muito antigas, e é exatamente disso que ela está falando. Essas variações são chamadas de espécies ancestrais, como o Hirui. Mesmo assim, nem todos conseguem entender a explicação, e alguns admitem que não compreenderam quase nada. Resumindo, as espécies ancestrais são raras, quase mitológicas e extremamente especiais. Para facilitar, a Oliver pede que imagine algo improvável, como uma fada surgindo entre os elfos. Isso também seria considerado uma espécie antiga. Raidin começa a se perguntar se o anão realmente está acompanhando a conversa, e Oliver responde que sim e afirma com toda certeza que a melhor forma de confirmar tudo isso seria testar outras súcubos. Ela comenta que conhece uma, mas acredita que talvez não seja uma boa ideia. Mais tarde, o grupo vai até um determinado local e se surpreende a encontrar vários homens reunidos ali. Eles parecem completamente encantados pela presença de uma mulher extremamente bela, mesmo estando no meio do nada. Nisso, um sujeito acaba oferecendo dinheiro a ela, algo que já não é novidade. A mulher, cujo nome é omitido, diz claramente que o que ele está oferecendo é lixo, já que ele não possui nem moedas de bronze suficientes para pagar meia hora. Ela comenta que meia hora até poderia ser suficiente, desde que ele soubesse aproveitar, mas deixa claro que preferiria gastar o seu tempo de outra forma. O homem, furioso por ter sido humilhado, a chama de arrogante e diz que ela receberá o que merece. No entanto, Verônica sabe que ele não passa de um aventureiro de segunda categoria e nem sequer é daquela cidade. Sem esforço algum, ela bloqueia o ataque dele e o atinge com força. Nisso, ela comenta então que naquela cidade existe outra pessoa fazendo o mesmo tipo de negócio que ela e que alguém tentou roubar a sua clientela externa. Provavelmente foi isso que tentaram resolver na negociação. A Verônica fica irritada com o fato de homens bestiais esquecerem tudo com tanta facilidade e decide acertar o sujeito mais uma vez, só para ver se o cérebro dele volta a funcionar. No fim, o homem foge do local. Em seguida, ela usa o lugar onde o loiro estava sentado, deixando todos sem reação. A Verônica então percebe que o nosso prota finalmente voltou. Ele a cumprimenta educadamente e mais tarde todos se sentam juntos para comer. Hirui pergunta ao nosso prota o que é aquilo ali, e ele explica que se trata de uma cadeira. A garçonete pede para Hirui não encarar, mas a Verônica fica curiosa e pergunta desde quando cadeiras falam. Voltando ao assunto, a Verônica pergunta se a Hirui deveria apertar a mão do anão. Assim que isso acontece, em questão de segundos, a Hirui se transforma em uma mulher adulta. Natália, a garçonete, fica chocada ao ver Hirui naquela forma tão bonita. Nisso, a Verônica explica que aquilo confirmou as suas suspeitas. A Hirui é uma súcubus. Hirui fica feliz, pois acha a Verônica incrível. Além de forte, ela pergunta se o futuro dela pode ser tão promissor quanto o presente. A garota de cabelo roxo concorda e diz que talvez vá treiná-la. Nisso, a pequena pergunta o motivo do treino, e a Verônica responde que gosta de ver homens passando por dificuldades, o que soa completamente inesperado. Raidin acredita que deveria pagar Verônica por ter ajudado a confirmar se Hirui era uma súcubus, mas ela diz que não é necessário. O nosso prota insiste para que ela diga um valor. Nisso, a Verônica começa a dizer que não é preciso, mas ele não quer deixá-la sair sem nada. No mínimo, decide convidá-la para comer e pede a Natalie que traga 2 grandes potes de cerveja. Hirui pergunta o que é aquilo também, e o nosso prota diz que ela vai entender quando crescer. Na manhã seguinte, enquanto os dois ainda dormem, Hirui escuta alguém batendo na porta e vai verificar. É a Verônica desejando um bom dia e observando Hirui com interesse, já que gosta do fato dela ser uma das suas. O nosso prota acorda logo depois e pergunta o que as duas estão fazendo. Verônica então pergunta se o nosso prota poderia lhe entregar a Hirui. Nisso, o clima fica pesado com um silêncio desconfortável, que o nosso prota não entende muito bem. A Verônica explica que muitas das garotas que trabalham ali com ela já se aposentaram, e agora ela procura novas pessoas. Ela considera Hirui um diamante bruto perfeito. O nosso prota ainda não entende completamente o que ela quer dizer. Ué, mano. Verônica então explica de forma mais direta que Hirui também é uma
sucubus, um verdadeiro diamante no estado bruto que precisa ser lapidado para usar a sua beleza em grandes feitos. O nosso prota tenta negar, mas a Verônica o interrompe, dizendo que eles parecem se dar muito bem. O Radin responde que na verdade eles não se dão tão bem assim, e essas palavras atingem Hirui em cheio, deixando-a visivelmente abalada. A Verônica percebe que o seu plano está funcionando ainda melhor do que o esperado, e comenta que parecia que eles se amavam muito. O Radin tenta explicar dizendo que não era nada disso, nem mesmo como brincadeira. Ainda assim, suas palavras ferem profundamente os sentimentos de Hirui. Aproveitando a brecha, a Verônica provoca o nosso prota, dizendo que se ele não levar a anão consigo, poderá continuar vivendo as suas aventuras sozinho quanto quiser. Ela ainda pergunta se ele não vai acabar chorando depois de perder Hirui. O nosso prota, completamente ingênuo, reage de forma exagerada, gritando que não vai chorar de jeito nenhum. Pelo contrário, ele diz que Hirui seria ainda mais eficiente longe dele. E no mesmo instante, Radin percebe a besteira gigantesca que acabou de falar. A garota começa a se afastar devagar, claramente abatida. A Verônica então se surpreende com o nível de ingenuidade do nosso prota, mas comenta que essas coisas simplesmente acontecem às vezes. Em seguida, decide levá-la embora. O Radin fica preso à palavra de tolo, tentando entender o que acabou de acontecer, sem conseguir compreender direito. E no dia seguinte, todos se reúnem para seguir em direção à masmorra e coletar pedras luminosas. Radin pede que Hirui tenha cuidado para ela não se perder, mas ela parece completamente vazia por dentro depois de ter os seus sentimentos esmagados, e definitivamente isso não é culpa dela. Radin, por outro lado, age de forma insensível. Ele pergunta o que há de errado e qual seria a melhor solução. Hirui responde que se sente mal, pois acredita ser inútil, e o nosso prota imediatamente diz que isso não é verdade. A Verônica então aproveita a chance para causar ainda mais confusão, dizendo que Radin apenas pediu para ela ficar tranquila porque não é inútil. Já dentro da masmorra, a Verônica conversa com Hirui contando como abriu a sua loja e falando sobre a sua vida. O Radin até começa a desconfiar se aquilo tudo é realmente verdade. Mesmo sabendo que a Hirui é livre para escolher o seu próprio caminho, a Verônica parece decidida a levá-la com ela. Nesse momento, o grupo é alertado sobre uma armadilha logo à frente. Mesmo quando o Hirui poderia ser salva, a Verônica a segura e a puxa consigo, sem que ninguém saiba exatamente para onde foram. A armadilha falha ao ser ativada novamente, e o grupo começa a se preocupar. Se aquilo não funcionou, a Verônica pode acabar cercada por monstros, o que seria extremamente perigoso. Enquanto isso, a guria segue com Hirui, testando seus limites. Apesar do medo, a Anã tenta se manter firme, dizendo que um aventureiro não pode se deixar dominar pelo medo, já que ele paralisa o corpo e a mente. Mesmo assim, quando um monstro aparece, a Hirui acaba congelando. A Verônica resolve a situação com um único golpe brutal, provando que força também é essencial. Mais tarde, o nosso prota encontra apenas a espada de Hirui caída no chão. O pior passa por sua cabeça até que ele decide abrir um baú e encontra as duas escondidas ali, e o alívio é imediato. No fim do dia, todos se reúnem para comemorar. A Hirui admite que se sente insegura e acha que não tem talento para ser aventureira. O nosso prota responde que o talento dela está em sorrir e isso já é o suficiente. A Hirui fica feliz como uma criança ao ouvir aquilo. A Verônica observa tudo em silêncio e no final das contas ela rejeita a ideia de levar Hirui, admitindo que o nosso prota passou no teste. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio aí. Se você chegou até o final, deixa a palavra aí masmorra pra eu saber que você é brabo e ganha um coração aí nos comentários. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Drezinho Animes ama você.